Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Este é o segundo vídeo do novo quadro que nós inauguramos na última semana, a respeito da catequese do nosso tempo. A catequese do nosso tempo é inspirada, este nome é inspirado na exortação apostólica de São João Paulo II a respeito da catequese Tredende, que é traduzida, ou melhor, este título é traduzido por a catequese do nosso tempo. E qual é o objetivo deste quadro? É justamente trazer um assunto cotidiano, um assunto que está candente nas mídias, na sociedade, e dirigir para ele um olhar católico. Aplicar a doutrina católica a um tema importante do momento. E foi isso o que eu procurei fazer na aula inaugural deste quadro, quando tratei do aborto. O aborto que, desde o momento em que o STF deu prosseguimento à ação declaratória de preceito fundamental, a ADPF 442, o aborto que é sempre uma ameaça, uma das maiores, se não a maior ameaça da chamada cultura da morte, e que sempre deve ter a nossa atenção, a promoção da vida, a promoção da doutrina católica a respeito da vida, do evangelho da vida, como diz um outro documento de São João Paulo II, a carta encíclica Evangelium Vitae, que é a base, eu diria, do movimento pró-vida, a base pontifícia, digamos assim, do movimento pró-vida. Mas vejam que há uma série de outros assuntos candentes e sempre haverá assuntos a serem tratados neste quadro. E hoje eu desejo dirigir um olhar católico para este conflito entre israelenses e palestinos. Este conflito que também não deixa de ser um conflito religioso entre judeus e muçulmanos, e que hoje eu penso que é tratado com muita desordem pela maior parte das pessoas que deixam de ter uma atitude ordenada, uma atitude católica. E o primeiro ponto que me parece relevante é conhecer a doutrina a respeito da paz, a doutrina da Igreja a respeito da guerra, e qual é a atitude de um fiel católico diante da paz e diante da guerra, eu diria. E para isso eu me valerei da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica, para que nós possamos dirigir um olhar correto para este conflito entre Israel
e Palestina. Vejam o que nosso Senhor diz no Sermão da Montanha, lá no início do Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças. Eu destacaria aqui duas bem-aventuranças. A primeira, que está no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam que o católico, o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, o fiel católico, ele é pacífico por natureza, ele é manso, ele é dócil. Vejam que ele promove a paz. Bem-aventurados os pacíficos, algumas outras traduções colocarão bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mas nós não devemos confundir sermos pacíficos com sermos pacifistas. Aqui está uma grande diferença. Pacífico é aquele que promove a paz de uma maneira virtuosa, de uma maneira ordenada, da maneira correta, aquele que, sem dúvida nenhuma, é promotor da paz. Mas vejam, quando nós confrontamos esta bem-aventurança com outra, com aquela que está no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ensinam os santos padres, os santos doutores, ensina a doutrina da igreja e a própria Sagrada Escritura que a paz ela é fruto da justiça. E o que é a justiça? A virtude cardeal da justiça, uma das 4 virtudes ao lado da prudência, da fortaleza e da temperança, que são cardeais, que estão na base, na raiz de todas as outras virtudes. Segundo a noção clássica de justiça, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, de dar a cada um o seu direito. Só há verdadeira paz quando há justiça e quando há a verdade, quando a verdade reina. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, reina. Então, ao mesmo tempo, o fiel católico ele é promotor da paz, ele é pacífico, mas ele não é pacifista. Ele não defende uma paz desordenada, uma paz a qualquer custo, uma paz que muitas vezes é fruto do pecado, é fruto da injustiça, é fruto da tirania, do despotismo. Vejam que o fiel católico também tem sede, tem fome e sede de justiça. Infelizmente, eu diria muitas vezes, a paz ela é fruto da guerra. Infelizmente. Infelizmente, em alguns casos, e é isso o que nós veremos no Catecismo da Igreja Católica, a paz ela só é alcançada depois de um conflito, da chamada guerra justa. Então existe uma doutrina da igreja que é a mesma doutrina que trata da legítima defesa, que vai falar de uma legítima defesa de uma nação contra a outra. Quando uma nação, digamos, inocente é injustamente agredida por outra, presentes as condições que a doutrina da Santa Igreja coloca, há a possibilidade de uma guerra justa. Por isto é que o católico ele é pacífico, mas não pacifista. Então vejamos aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito, em primeiro lugar, da paz e depois a respeito da guerra. No que se refere à paz, eu lerei aqui os parágrafos 2304 a 2306 do Catecismo da Igreja Católica. O respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência da guerra.
nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. Ela é a tranquilidade da ordem, é obra da justiça, Isaías 32, 17. Essa noção, esta definição da paz como tranquilidade da ordem, ela é de Santo Agostinho. E efeito da caridade. A paz eterna é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânico, Isaías 9:5. Pelo sangue da sua cruz, ele, levando em si próprio a morte, a inimizade, reconciliou com Deus os homens e fez da sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e da sua união com Deus. Ele é a nossa paz, Efésios 2,14, e declara bem-aventurados os obreiros da paz, Mateus 5, versículo 9. Os que, renunciando à ação violenta e sangrenta, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos para a salvaguarda dos direitos humanos. Dão testemunho da caridade evangélica, desde que o façam sem lesar os direitos e obrigações dos outros homens e das sociedades, e atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência com as suas ruínas e mortes. Então vejam que não se trata de uma paz a qualquer custo, mas de uma paz, como eu dizia, que é fruto da justiça e é importantíssimo. A maior das justiças é a justiça para com Deus, o que nós chamamos de virtude da religião. A virtude da religião é a virtude da justiça aplicada a Deus, é dar a Deus aquilo que lhe é devido. Não há verdadeira paz em uma sociedade sem que sejam respeitados, observados os direitos de Deus e os direitos abaixo, evidentemente, subordinados aos direitos de Deus, os direitos dos homens. Vejam, a paz de fato é fruto da justiça, mas o fiel católico compreende que, infelizmente, muitas vezes, como eu dizia, a paz é instaurada a partir de um conflito, a partir de uma guerra, de maneira que também, mesmo sendo pacífico, o fiel católico ele também é um guerreiro, ele também é um combatente, ele também é alguém que luta contra o mal, primeiramente nele mesmo, ele combate o mal e o pecado nele mesmo, mas também na sociedade, mas também no mundo que nos cerca. O fiel católico é chamado a combater o mal, a guerrear contra o mal. E o catecismo vai falar num segundo momento da necessidade de, em regra, evitarmos a guerra, a não ser no caso de uma guerra justa, que é legítima defesa, a partir do parágrafo 2307. 2307 e seguintes. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e injustiças que toda a guerra traz consigo, a Igreja exorta instantemente a todos para que orem e atuem para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra. Cada cidadão e cada governante deve trabalhar no sentido de evitar as guerras. No entanto, enquanto subsistir o perigo de guerra e não houver uma autoridade competente dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, uma vez esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa.
Vejam que esta autoridade competente, que o catecismo chama de uma autoridade internacional competente, é e somente pode ser a Santa Igreja Católica. Evidentemente que não se trata da demoníaca Organização das Nações Unidas e nenhum destes organismos internacionais. O fiel católico não pode, em hipótese alguma, aderir a este demoníaco globalismo, a este movimento que paulatinamente suprime as soberanias nacionais, os direitos legítimos de cada nação e propõe a instauração de um demoníaco governo internacional. A verdadeira autoridade internacional competente é a Santa Igreja Católica, e foi assim durante séculos, quando os bispos, os cardeais, os papas, eram os verdadeiros mediadores de uma nação e de outra que estavam em conflito e promoviam concretamente a paz. É a Santa Igreja Católica, corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado a ser uma autoridade universal competente para mediar os conflitos e concretamente promover a paz. Mas é evidente que o direito de legítima defesa, a guerra justa, nunca cessará, na medida em que, infelizmente, até o final dos tempos, será injustos agressores, pois nós não estamos no céu. Haverá injustos agressores sob uma ótica individual na sociedade e haverá também injustos agressores sob uma ótica social. Sociedades que se mostram injustas, agressoras a outras sociedades, a outras nações. E aí vem a doutrina da guerra justa. Devem ser ponderadas com rigor as estritas condições de uma legítima defesa pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete-a a condições rigorosas de legitimidade moral. É necessário ao mesmo tempo, e aí vem os requisitos da guerra justa, que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe pôr fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que estejam reunidas condições sérias de êxito. Que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. É evidente aqui o recurso a armas nucleares, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da chamada guerra justa. A apreciação destas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial daqueles que têm o encargo do bem comum, ou seja, a legítimas autoridades. E eu gostaria de ressaltar apenas os parágrafos 2312 a 2313 e 2314, porque eles vão esmiuçar ainda mais essa doutrina da guerra justa, com lições importantíssimas que devem ser aplicadas para um olhar católico a respeito deste conflito entre Israel e Palestina, e qualquer outro conflito, como, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Uma vez lamentavelmente começada a guerra, nem por isso tudo se torna lícito entre as partes beligerantes. Devem ser respeitados e tratados com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As ações deliberadamente contrárias ao direito dos povos e aos seus princípios universais,
bem como as ordens que comandam tais ações, são crimes. Uma obediência cega não basta para desculpar o que a elas se submetem. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. É-se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. Toda ação bélica que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões com os seus habitantes é um crime contra Deus e o próprio homem, que se deve condenar com firmeza sem hesitação. Um dos perigos da guerra moderna é o de oferecer aos detentores das armas científicas, nomeadamente atômicas, biológicas ou químicas, ocasião para cometer tais crimes. E aqui eu encerro a leitura da doutrina da Igreja a respeito da paz e da guerra e dirijo esse olhar humildemente a este conflito entre Israel e Palestina. E a ideia aqui não é esgotar o assunto de maneira alguma. Trata-se de um fenômeno como qualquer guerra extremamente complexo. E eu confesso que até para buscar uma saúde pessoal melhor, eu evito me perder entre as notícias do dia. O que eu objetivo aqui é estabelecer um princípio de que este ensinamento da Igreja, a doutrina da Igreja a respeito da paz e da guerra, ela deve ser aplicada a esses conflitos que nós testemunhamos com muitas tristezas. Nós devemos rezar pelas pessoas que sofrem nessas guerras. E é claro que, muitas vezes, como acontece nesse conflito entre Israel e Palestina, um lado se mostra aparentemente mais virtuoso do que o outro. É evidente que este grupo chamado Hamas não se trata de um legítimo exército. Fica muito evidente quando nós conhecemos esse grupo, quando nós nos aprofundamos, que se trata de um grupo terrorista que pratica os atos mais atrozes. E é inquestionável que neste próprio conflito, sob uma primeira vista e sem nos aprofundarmos, fica muito claro que notamos mais virtude, ou talvez menos desordem, no lado de Israel, que poderia até argumentar que trava contra a Palestina uma guerra justa. Mas vejam que, para que haja essa definição, o fiel católico ele tem que ter a doutrina da Igreja no seu coração e aplicá-la ao caso concreto. Mas aí vem o outro lado. Da mesma maneira que nós vemos, especialmente a mídia revolucionária, a mídia que é inimiga da verdade e, consequentemente, inimiga de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja, nós observamos nesta mídia um extremo de defender os terroristas, de defender aqueles que cometem atrocidades, como é o caso desse grupo Hamas. Mas, por outro lado, a gente não pode ir para o extremo oposto. E infelizmente, eu vejo muitos fiéis católicos que caem em uma atitude desordenada de defesa de Israel, como se ali estivessem pessoas, digamos, que nos representam, como se nós, de uma hora para outra, fôssemos Israel Futebol Clube, de maneira que eu visto a bandeira de Israel e mesmo como fiel católico, defendo Israel de uma maneira desordenada e muitas vezes também fico insensível com aquelas pessoas que sofrem do lado palestino. Aqui nós temos que ter um equilíbrio. Mesmo que eu identifique que um dos lados é mais virtuoso, está com a razão naquele conflito, eu não posso perder de vista uma questão fundamental,
que foi inclusive salientada pelo padre Paulo Ricardo em uma manifestação recente. Ambos os lados estão no erro em matéria religiosa, que é o mais importante, estão fora da verdade. Ambos os lados estão em uma falsa religião. Sejam os judeus, sejam os muçulmanos, ambos estão em uma falsa religião. É claro, há também aqueles católicos que estão na Terra Santa, que estão naquela santa terra cujos pés de nosso Senhor Jesus Cristo tocaram. Mas a imensa maioria daquelas pessoas, tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina, estão fora da verdade. Estão, infelizmente, em caminhos de perdição. De maneira que a paz, neste caso, virá, em primeiríssimo lugar, pela conversão destas pessoas à fé católica. Pela conversão à fé católica tanto dos judeus como dos palestinos. De maneira que a nossa oração, além de ser uma oração que deseja que não haja sofrimento, que não haja o ceifar vidas inocentes, que não haja injustiças, mas a primeira das orações é para que essas pessoas se convertam à fé católica, que os judeus se convertam à fé católica, que os muçulmanos se convertam à fé católica, porque ambos são caminhos de perdição, falsas religiões que atentam contra a verdade e contra o único caminho de salvação que existe, a fé católica. Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu sem nosso Senhor Jesus Cristo e o seu corpo místico, que é a Santa Igreja Católica, de maneira que tanto israelenses como palestinos devem se converter. E no final desse vídeo eu não posso deixar de dizer que muitas vezes também fiéis católicos ou os revolucionários caem no erro de dizer esta terra pertence à Palestina, esta terra pertence aos judeus, pertence a Israel. Nós não podemos cair neste erro, seja de um lado um erro de promoção do islamismo ou do outro lado o erro de promoção do sionismo. Isto não é católico. Aquela terra pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que dizia aos seus discípulos depois da ressurreição, permanecei em Jerusalém. Nós poderíamos até ampliar, permanecei na Terra Santa, permanecei nesta terra onde os meus pés tocaram, nesta terra onde eu vivi. E graças a Deus hoje há valorosos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo que guardam a Terra Santa. Mas se há alguém que tenha direito à Terra Santa, esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é chamado a reinar sobre absolutamente tudo. É Ele que deve reinar na Terra Santa. De maneira que se alguém tem direito sobre aquele território, somos nós, os fiéis católicos. Não nos esqueçamos das cruzadas. Por que as cruzadas foram convocadas? Senão para recuperar aqueles territórios sobre os quais caminhou nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os quais amou nosso Senhor. E é evidente que eu não estou aqui a convocar uma nova cruzada, eu não tenho autoridade para isso e nem me parece que são essas as circunstâncias. Há, graças a Deus, muitas profecias, inclusive uma profecia de uma conversão maciça de judeus antes do final dos tempos, de maneira que a Terra Santa será reconquistada por nós, fiéis católicos, através do reinado concreto de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra Santa.
independentemente dos meios que Deus vai suscitar para que isso aconteça. Que os judeus se convertam à fé católica, que os muçulmanos se convertam à fé católica e que os católicos que estão lá sejam ainda mais católicos e sejam santos, para que Cristo reine na Terra Santa, para que ele concretamente reine naquele lugar. Aquele lugar que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Nós não podemos permitir e nós não podemos cair nestes erros que eu tenho observado de fiéis católicos que, de maneira legítima, no intuito de reagir ao pensamento revolucionário da mídia e de muitas pessoas, acabam por descambar nos erros de uma promoção desordenada de Israel e da defesa de direitos que Israel não tem sobre aquela terra na qual deve reinar nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela terra na qual ele nasceu, na qual ele viveu, sofreu, morreu, deu a sua vida por nós para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e na terra onde ele derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Que ele volte a reinar na Terra Santa. E rezemos uma Ave Maria no fim desta aula para que Nossa Senhora possa orientar os nossos olhares de católicos para todo e qualquer conflito que se revela nesses tempos tão difíceis e que nós tenhamos a serenidade para sempre permanecermos católicos. Quem perseverar até o fim será salvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.